tema de hoje tem a ver com culpas. É mais um olhar a respeito da forma com que a gente lida com esses sentimentos de culpa. Palestra número 109 é a nossa inspiração. A saúde espiritual e emocional através da restituição da culpa real. Eu nem dei um outro título, mas se eu desse, eu pegaria talvez uma passagem do Evangelho, capítulo 4 de Mateus, que Jesus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Com essa passagem, ele nos diz um caminho para que a gente possa entrar no reino. O caminho passa pelo arrependimento. Quando ele diz isso, ele está falando para os seres caídos, que somos nós. Mas às vezes nós não temos consciência das nossas quedas, do que nos compromete com as leis divinas. E quanto mais inconsciência em relação a esses comprometimentos e esses desvios, menos condição eu vou ter de me arrepender e de mudar. O guia nos fala em outra palestra que a mudança verdadeira ela só acontece quando a gente é capaz de sentir os efeitos destrutivos e dolorosos das nossas posturas. Enquanto eu não sentir verdadeiramente o mal que eu estou causando a mim, eu vou continuando. Vou levando. Mas quando eu começo a sentir na pele essa dor provocada pelas minhas posturas, nessa hora vem um impulso de transformação. Então a dor, ela é um sintoma divino do despertar. Não a dor em si, mas a capacidade que a gente tem de escutá-la, né? E de dar um sentido de transformação para ela. Mas ela vai nos constrangendo, minando a nossa força. Isso por amor, para que a gente não se desvie mais. Por isso que ela fala em um determinado momento, o guia, que quando a gente começa a sofrer, é sinal que a gente já está mais evoluído. Porque o sofrimento é um atestado de que eu estou sentindo, né? De que eu estou sendo tocado por algo que está me sensibilizando, por algo que está me dando a chance de escutar e mudar. Mas seres mais endurecidos nas suas defesas, eles romperam de uma forma tão drástica com seus sentimentos, né, que são estados, né, de psiquiátricos, né, catalogados pela medicina. São seres que romperam de tal forma que eles vivem em um estado de anestesia, né? Psicoses, esquizofrenias, estados de perversidade, são um anestesiamento tão grande. Não é que eles não estejam sofrendo nesses estados, mas eles não têm, muitas vezes, consciência
né? Essa dor, ela ainda não é forte o suficiente para pará-los, para sensibilizá-los, para tocá-los, né? Então, quando eles começam a ser sensibilizados pela dor, significa que está chegando a esperança de uma transformação, né? A primeira frase que a gente destacou diz assim: tendo tateado no escuro e encontrado seu caminho através do labirinto de suas diversas imagens e concepções errôneas, então serão capazes de encarar suas culpas reais. Em uma palestra anterior, o guia vai falar a diferença entre a falsa culpa e a culpa real. Então aqui ele está dando uma direção para o nosso trabalho. Ele começa a dizer que essa palestra não é uma palestra para iniciantes, porque o que ele está apontando aqui é para quem já percorreu algum caminho. O caminho dessas concepções equivocadas, o caminho de estar vendo essas distorções, para que possa então dar mais um passo, que é encarar o que ele chama de culpa real. Que quando a gente é capaz de encarar essa culpa real, nós então entramos nesse estado de um arrependimento verdadeiro, transformador. Às vezes a gente arrepende por situações e coisas que não são culpas reais. Ele vai explicar melhor ao decorrer desse caminho aqui. Vamos definir então o que seria, né, a compreensão das falsas culpas e da culpa real. Talvez a coisa mais difícil para o homem seja encarar o seu eu inferior. Afinal, é em conexão com seu eu inferior que a culpa real existe. Então aqui ele nos deu a chave para compreender. O homem faz qualquer coisa a fim de evitar enfrentar o seu eu inferior. Talvez até seja capaz e queira enfrentar partes do seu eu inferior. Mesmo assim, há determinadas partes que não se dispõem a aceitar de forma alguma. A gente tem estudado que o eu inferior, então, é essa dimensão, que ela é chamada de eu inferior, mas é toda essa dimensão que a gente sintoniza com ela e que às vezes se identifica com ela, e por anos ou vidas a gente torna viciado em estar alimentando esses aspectos do eu inferior, que são principalmente medo, orgulho e obstinação, que a gente compreende como essa teimosia, essa rigidez em querer que as coisas sejam do meu jeito. São aspectos principais do eu inferior. A gente poderia, dentro disso, incluir o egoísmo. Todos esses aspectos que nos levam a algum tipo de separatividade. Toda vez que eu me conecto com um desses aspectos, que eu me identifico, nem sempre isso acontece com consciência, mas nesse momento eu estou em queda, nesse momento eu estou vibrando negativamente, nesse momento as minhas relações vão estar sendo afetadas de uma forma negativa e dolorosa. Eu vou estar fazendo mal para mim e para os outros. E às vezes cheio de razão e de justificativas. Como as cruzadas, por exemplo. Tinha uma razão belíssima para que se invadissem outros povos e através da força dominassem para poder então,
imperar o cristianismo. Encontravam justificativas bíblicas para fazer a guerra. Nós também entramos em cruzadas internas para poder proteger a nossa imagem idealizada, para poder nos sentirmos melhores. Então, quando a gente entra nessa conexão com o eu inferior e sai, seja promovendo posturas que vão machucar, ou mesmo, às vezes a gente acha que machucar é só aquilo que é agressivo, e que é agressivo só aquilo que é hostil. Mas a gente esquece o quão agressivo pode ser a indiferença, o quão agressivo, o quão negativo pode ser o descaso. O medo provoca isso. Isso gera dor. Toda vez que a gente se deixa levar pelas forças do medo, eu vou estar deixando de oferecer o meu melhor. Né? Voltando na última palestra, onde a gente fala da maior realização do mundo que a gente pode ter, que é quando a gente está vivendo com a consciência plena de estar oferecendo o nosso melhor. Quando eu estou movido pelo medo, ou bloqueado pelo medo, melhor dizendo, eu não vou estar conseguindo oferecer o meu melhor. E ao não oferecer o meu melhor, isso já é suficiente para que, no fundo da nossa alma, aconteça uma contração. Essa palavra não foi usada nesse texto pelo guia, mas sentindo essas palavras quando eu estava estudando, foi isso que me veio. Que nos momentos em que a gente está envolvido com as forças do eu inferior, nos deixando levar pelo medo, pelo orgulho, nessas horas, acontece uma contração. No fundo da personalidade, uma culpa é instaurada, e uma culpa real. Realmente eu estou provocando dor quando eu me recuso a me abrir, quando eu me recuso a dar o meu melhor, quando eu me acho superior às pessoas, quando eu quero impor a minha vontade, quando eu desconsidero. Isso acontece em níveis sutis que às vezes nós não temos tanta clareza. Em níveis energéticos, na forma de falar. É muito claro quando isso acontece. Por exemplo, quando eu conversava com uma pessoa e ele me disse, e eu estava falando com ela, expondo as coisas com clareza. Ele estava conversando com a ex-mulher, dividindo contas e administrando, né, a separação. E ele dizendo, eu estava falando com ela, colocando a realidade das dificuldades, e ela me interrompia dizendo, você está me julgando, você está me julgando, você não me escuta, você está me julgando. E ele não usou nenhuma palavra de julgamento, mas estava tão claro que ele estava julgando ela, por ela estar se sentindo melhor do que ele depois da separação. Então, mesmo que ele não tenha acusado claramente, era isso que ele estava sentindo. Mesmo que ele estivesse só discutindo contas, o que estava sendo transmitido por trás de cada palavra era uma energia de julgamento, e de raiva, e de acusação. Ele não percebia a tensão por trás das palavras dele.
Então ele foi para uma conversa que era para tentar construir, mas essa conversa estava sendo destrutiva. Estava promovendo separatividade. Porque como é que você acha que se sente alguém quando é julgado? Ou quando se sente julgado? Vocês já se sentiram assim? A gente, quando se sente julgado, é uma reação quase automática. Eu me fecho para me proteger. Se a gente não tiver muito bem desenvolvido uma autoestima, uma consciência de quem eu sou, do meu valor, se eu não tiver isso muito claro, eu vou me fechar para me proteger. E nesse fechamento eu posso fugir ou posso revidar com outros ataques e julgar também. Mas é você que é isso, é você que é aquilo. Né? Só uma pessoa madura espiritualmente é capaz de suportar esses julgamentos e ainda assim permanecer com o coração aberto. E não se sentir ofendido, porque ele não tomou para si aquilo. Em alguns aspectos, talvez a gente já seja capaz de fazer isso. Em outros, ainda não. Em alguns aspectos da nossa personalidade, nós já amadurecemos, com vidas de trabalho, de aprendizado. Em outros aspectos, nós ainda respondemos de forma infantil e imatura. Então nós vamos observando. Para que o homem, palavras do guia, se torne capaz de enfrentar seu eu inferior em sua totalidade, é preciso primeiro aprender a se aceitar e se perdoar. Essa é que é a maturidade. Não só para que eu lide com o eu inferior dos outros que chegam até mim, nessas acusações e julgamentos, cobranças, mas também a maturidade para lidar com as acusações que vêm do próprio eu inferior. Ele nos acusa o tempo todo, querendo que a gente seja melhores do que a gente é, por exemplo. Essa é a acusação que vem da parte orgulhosa. A dimensão orgulhosa em nós, ela não aceita que a gente seja igual aos outros. Isso é muito comum. Não aceita que a gente seja uma pessoa comum. A dimensão orgulhosa quer que a gente seja e se sinta especial. E ela vai cobrar para que a gente possa ter posturas que estão de acordo com essa imagem de ser alguém especial. Então, é só com uma maturidade maior que a gente pode ser capaz de lidar com isso sem se fechar. Do mesmo jeito que eu me fecho para uma acusação que vem de fora, é comum, quando a gente está iniciando esse trabalho de autoconhecimento, que a gente também se feche toda vez que a gente perceba de dentro esses aspectos, que são orgulho, que são medo, que essa rigidez de vontade, que a gente chama de obstinação, é a vontade rígida, é a vontade do eu inferior. Existe a vontade do eu superior, que é linda, é divina. O guia fala assim, o que significa bênção? Bênção é quando a gente tem uma vontade de desejar o bem para o outro, e essa vontade é tão pura, que isso é uma bênção. Ela não está misturada com nenhum tipo de interesse, ou com nenhuma insegurança, nenhuma dúvida. Na pureza dessa intenção, ela se torna então uma bênção. Mas a vontade que ela é carregada de rigidez, porque eu quero, porque tem que conseguir, tem que ser do meu jeito, porque eu vou conseguir, essa vontade ela vem cheia de tensão, e essa é a vontade do eu inferior, porque ela está carregada de medo. Medo de quê? De falhar, de não conseguir, de não dar certo.
Então, para que o homem se torne capaz de enfrentar o seu eu inferior em sua totalidade, é preciso primeiro aprender a se aceitar e se perdoar. Foi por isso que permanecemos tanto tempo nessa segunda fase do caminho conjunto. Então ele passou muito tempo só olhando para isso, trabalhando com a gente. Ele vai falando assim, gente, as palestras têm uma sequência. A gente está estudando aqui elas sem essa sequência. Então, ele está trabalhando com o grupo que ele acompanhou durante anos, né? E teve um desenvolvimento gradativo. Aqui a gente está trabalhando elas por temas. Então, pensando nessa cronologia, o que a gente pode dizer é que a gente precisa de um tempo para aprender a aceitar esses aspectos destrutivos em nós. É um treinamento. É um treinamento. Como qualquer outro treinamento. É um treinamento interno. É um treinamento de como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Num primeiro momento, se a gente for fazer um treinamento, né, de qualquer atividade física, um treinamento de guerra, nós podemos ficar apavorados. E é assim que acontece quem está começando no trabalho de autoconhecimento. Fica apavorado. Fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, isso é pesado demais, ficar o dia inteiro sem comer. É um treinamento de guerra. Você tem que aprender, né? Faz parte para você lidar com os momentos em que a prova é real, de exercício, de superação. E aquilo tudo vai, né? O músculo vai se adaptando, vai se fortalecendo. É um treinamento. Aqui também, a musculatura da alma vai ganhando força para lidar com esse desafio sem desespero. Mas no primeiro momento é desesperador olhar para a nossa sombra. É desesperador olhar para o nosso eu inferior. É como se ele tivesse que ser eliminado para eu ficar bem. Só que por trás de cada força desse eu inferior existe uma qualidade divina que está distorcida. Por trás, por exemplo, de uma força de autopunição que nos arrebenta, que nos joga para baixo, que tira o nosso valor o tempo todo, que nos inibe de crescer. Vocês acreditam que pode ter algo positivo por trás disso? Difícil, né? Mas tem. Só que não está compreendido. Por exemplo, por trás disso existe um senso de justiça. Eu estou me machucando para poder reparar algo. Eu estou me punindo para poder reparar algo. Porque eu acho que eu mereço ser punido. Isso não é consciente, é claro. Mas esse senso de justiça, ele é divino. E nós precisamos dele. Só que ele está distorcido aqui. Nessa culpa destrutiva. Mas a essência é boa. A essência divina, ela quer reparação. E nós precisamos de reparação para que a gente possa estar livre das culpas. Só que, às vezes, nós não sabemos como fazer uma reparação saudável. E aí nós fazemos reparações doentias, que não constroem nada. Então, quando a gente começa a desenvolver nesses exercícios, essa abertura, vai ficando mais natural olhar para essa dimensão. Essa abertura de olhar para essa dimensão, ela depende da gente deter a tendência de moralizar a nós próprios, palavras do Gui. Ela depende da gente compreender o dano do perfeccionismo. O que nos faz apavorar diante do encontro com o mal em nós é o nosso perfeccionismo.
E o nosso moralismo de dizer isso é certo e isso é errado. Quando a gente se enrijece nesse moralismo que diz isso é certo e isso é errado, nós vamos bloquear o contato com tudo aquilo que parece errado, que parece feio. Antes de conhecer, antes de compreender, eu vou acusar, julgar e punir. O perfeccionismo, ele não aceita as imperfeições. Por mais que racionalmente a gente aceite que somos seres imperfeitos, emocionalmente, na nossa imaturidade, no início desse caminho, a nossa rigidez é muito grande para lidar com a nossa imperfeição. Então, a condição para a nossa aceitação depende do grau em que esse perfeccionismo e autocondenação existe. No mesmo grau que existe perfeccionismo, nós não vamos conseguir aceitar essas dimensões distorcidas, que ele chama de eu inferior. E quando eu não aceito isso e fecho, eu estou fechado para a cura. Eu estou fechado para a transformação. Mesmo querendo muito, tem muita gente que chega assim, eu quero tanto melhorar. Ele quer muito melhorar, mas a forma com que ele quer melhorar é fechando o coração para essa dimensão. É com tanta exigência de perfeição que ele acaba não melhorando. Porque ele tem que ser bom, ele tem que ser bom, ele tem que ser melhor do que é. E aí aqui ele traz um conceito que diz o seguinte, ele começa a nos ajudar a perceber quando essas situações acontecem. Esse é o trabalho dele, assim, a gente sair do teórico e ir para a prática desse caminho de autoconhecimento e de autoobservação. Então ele vai dando pistas e apontando os pontos que às vezes passam batido, que a gente ignora ou que a gente simplesmente rejeita. Então um conceito que ele usa nessa palestra é a perda do senso de proporção. O que seria isso? Ao se aproximarem de certas tendências que não estão prontos a aceitarem si próprios, produzem, quase artificialmente, uma reação exagerada de desespero, dor, autodegradação ou um sentimento de injustiça. Não mais percebem, apesar de poder fazê-lo em seu intelecto, mas essa compreensão é esquecida. Mas não mais percebem que é bastante possível ser bom e decente por um lado e, por outro, ser o oposto sob alguns aspectos. A tendência moralizante, vou tentar explicar isso um pouquinho mais. A tendência moralizante, ela quer que a gente seja pessoas de bem. Eu quero ser uma pessoa boa. Mas esse aspecto invejoso, egoísta, orgulhoso, indiferente, insensível, esse aspecto tem a ver com ser uma pessoa de bem? Então, essa que é a dificuldade. Aceitar que ao mesmo tempo nós temos características que são construtivas, positivas e benéficas, e da mesma forma temos características que são destrutivas, que promovem separatividade e que causam dor. Aí ele continua. O que a psiquiatria ou a psicologia tradicional chamam atualmente de neurose ou problemas psicológicos, nada mais é do que essa fuga e esse não enfrentamento do eu inferior. Em outras palavras,
O eu inferior, do que a gente foge, é toda a área do nosso ser em que a nossa integridade permanece diminuta, onde a gente sente que perde a integridade, a gente se sente diminuído como pessoa. A gente foge dessa experiência onde a gente se sente assim, onde a gente se sente pior, onde a gente se sente um lixo, por parecer mal, por parecer mesquinho. E quando a gente foge disso, começa a instaurar em nós, no nosso aparelho psíquico, uma neurose, que nós vamos desenvolver um conflito para compensar essas fugas. Achei fantástica essa definição de neurose. A gente fala tanto em neurose, né? Fulano é muito neurótico. A gente usa tanto esse termo, é uma neura. E aqui é uma definição bem interessante. É uma fuga da realidade, que todos nós temos. Essa é a melhorzinha que a gente pode ter, viu, gente? Vamos agradecer, se vocês se identificarem, é a melhorzinha que a gente pode ter. Menos que isso não é possível. Mais do que isso, vai piorando muito as gradações de fuga. Como eu falei no começo da palestra, as gradações podem aumentar de tal forma que eu rompo com a realidade de um jeito que começa, então, experiências de delírio, de psicose, né, de alucinação, que é uma ruptura ainda maior com a realidade. Né? O autismo é uma separação ainda mais brusca. Então aqui nós estamos falando de uma separação leve. É um tipo de separatividade, quando eu me separo de tudo aquilo que parece desagradável, que faz com que eu me sinta ruim, mal, feio, inseguro, perdido. Quando observarem a sua hipersensibilidade a esse respeito, a facilidade com que se sentem machucados, a tentação de exagerar a forte reação de dor que produzem, então vocês têm uma indicação do quanto recuam diante da possibilidade de enfrentar integralmente o eu inferior. Então essa é a pista que ele dá. Como é que eu sei que eu estou fugindo desse encontro? Quando vocês se sentem facilmente machucados, quando vocês exageram na forte reação de dor que produzem, algo está sendo negado ali. Então a gente exagera para não olhar para aquilo que eu não quero ver. E dessa forma, então, quando a gente nega essas características que são reais, assim, elas fazem parte. Eu não queria sentir isso, mas eu sinto. Quando eu nego isso e falo, não, e justifico isso, ou nem percebo, igual esse exemplo que eu dei do cara, ele nem percebe que ele está acusando a mulher, que ele está julgando, que ele está condenando, mas ele não estava conseguindo aceitar o quê? Qual que era a experiência que não estava sendo aceita? A de fracasso. Quando eu não aceito o meu fracasso, eu vou ter que culpar alguém. Vou culpar o marido, vou culpar o patrão, vou culpar o pai, a mãe. Eu vou estar fugindo desse encontro e vou criando, então, outras justificativas e culpas. E quando, então, eu não aceito essa realidade, aí é que começa o desenvolvimento da neurose que vai gerar uma falsa culpa. Tem muitas situações que a gente sente culpado por coisas que nós não temos culpa. Já viram isso acontecer? Qual que é essa falsa culpa? Quando eu me sinto culpado, por exemplo, por não ser perfeito.
É uma falsa culpa. É uma culpa que vem dessa exigência perfeccionista de ter que dar conta de tudo, de ter que ser forte, de ter que ser inteligente, de ter que estar sempre bem, de ter que estar sempre bonito. E aí quando eu não estou, vem uma culpa. Mas uai, qual o problema de você não dar conta de tudo? Você tem que dar conta de tudo o tempo todo? Não. Mas quando eu não dou, eu me sinto culpado. Quando eu me fragilizo, eu me cobro. Eu me exijo. Essa é a falsa culpa. Ela gera em nós um sentimento de fraqueza e de inércia. Essa falsa culpa, que ela vem dessa exigência perfeccionista, ela gera uma falta de respeito próprio, com sentimentos de insegurança e de inferioridade. E ela faz com que a gente se torne dependente dos outros para restaurar esse respeito danificado. Então eu fico esperando que o outro me diga que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou bacana, para que eu me sinta melhor um pouquinho. A minha referência para aliviar a falsa culpa é sempre o externo. E aí pode aliviar um pouquinho na hora, mas depois está lá de novo. Essa dependência, ela vai nos enfraquecendo. Tudo isso são palavras do guia, tá? Que gera uma submissão e permite com que a pessoa seja explorada. Se submete à exploração para poder ter reconhecimento, para poder se sentir um pouquinho melhor em relação a essas acusações da falsa culpa que diz: você não vale nada, você não é boa o suficiente, você devia ser melhor, né? Você não acha que você já tem tempo suficiente para estar num lugar melhor? Olha só quanto tempo, olha ali seus amigos como é que estão na frente. E você aí atrás ainda? Você não acha que você devia ter um relacionamento melhor, um emprego melhor, mais desenvolvido espiritualmente? Essa é a voz do eu crítico, que vem trazendo falsas culpas, movidas por essa dimensão perfeccionista. Como sabem, todas essas tendências não são visíveis abertamente. Essas vozes que eu disse agora, às vezes elas não são claras. Isso começa a ser percebido quando eu trabalho essa autoobservação, quando eu começo a trazer esse movimento de autoconhecimento para a minha vida. E as palestras do guia, ele vai nos chamar o tempo todo para isso. É um convite, que é a nossa tarefa aqui na Oficina da Alma. Toda semana a palestra vai ter sempre um tema que vai nos trazer para esse convite. Porque é o melhor que a gente pode fazer, é aprender a nos observar, a nos dar atenção. Porque nessa observação é que nós vamos começar a perceber o que não estava sendo visto. Então ele diz, às vezes leva muito tempo para que a gente possa se tornar consciente das falsas culpas. A gente vai vivendo, sendo movido por elas, gente, uma vida, às vezes vidas, sendo movido por falsas culpas, sendo movido para achar que a gente tem que ser alguém melhor, mais iluminado. Olha que pressão que a gente vive, às vezes uma vida inteira, sem perceber, achando que a gente está num caminho de progresso, mas está só sendo movido por pressões de culpas falsas, de que eu só vou poder relaxar se eu for perfeito. Que se eu tiver algo que não seja perfeito, então eu não posso relaxar. Então ele diz, leva muito tempo nesse trabalho para a gente perceber as falsas culpas. E mais tempo ainda, por isso que essa palestra não é para iniciantes. Porque mais tempo ainda leva para a gente perceber as culpas reais, as verdadeiras culpas. Os momentos em que realmente eu sinto uma cobrança que ela é verdadeira. Uma situação assim que até ainda me emociona, de uma experiência que eu tive em relação a essa culpa verdadeira. Minha filha era pequena, devia ter uns 5 anos. Eu fui buscá-la na escola
E enquanto a mãe não chegava para buscar a gente de carro, eu fui até a escola e estava esperando. E ali, naquele pátio, ali na escola, ela estava brincando com duas amigas. E eu observando. E essas duas amigas eram mais velhas. Se ela tinha 5, as meninas deviam ter uns 7 anos. E elas começaram a zombar dela. E zombar com o nome dela. E ela falava, como é que você chama? Ela falava e as meninas falaram, o quê? E falavam o nome errado. Aí ela, não, meu nome é Maitê. O quê? Carolina? Não. E ela não entendia que era uma brincadeira. E ficava repetindo. E eu fiquei olhando aquilo e por um momento eu tive dúvida se eu socorria, né? Já tive momentos que eu sou até um pouco sem educação de chegar lá e interromper, mas nesse dia eu fiquei inseguro se eu interrompia ou se eu deixava, ver se ela vivia aquela experiência, se ela reagia. Mas ela não reagiu. E ela continuou sem entender a brincadeira, e aquela brincadeira foi ficando mais desagradável para ela. E eu não fiz nada. Eu fiquei ali observando, eu estava ali do lado, eu via que ela me via ali do lado, ela podia me recorrer a qualquer momento, mas ela não fez. Mas ela ficou ali mantendo uma ideia de que estava tudo bem, mas não estava. E assim então que a mãe chegou para nos buscar, ela correu em direção à mãe e ao abraçar a mãe ela já começou a chorar. E disse, elas estavam brigando comigo, e me chateando. E ela começou a chorar. Quando eu vi aquela cena, meu coração doeu. E aí eu entendi que eu fui omisso, que passou do tempo. O certo, talvez o ideal, seria eu ter conseguido chegar e falar, gente, para um pouquinho, vocês acham que ela está gostando da brincadeira? Mas na hora eu não consegui fazer isso. Eu quis dar a chance dela reagir, mas ali ela não tinha condição de reagir. Eram duas meninas e eram meninas mais velhas. Eu me senti muito culpado. E logo depois disso eu tinha um grupo de Petwork, onde eu pude então falar, e lá eu pude então fazer contato com essa dor. E foi tão doloroso, né? Eu chorei, assim, eu senti assim, a dor de ter abandonado ela ali. Né? Porque eu era o responsável, eu via, mas naquela hora eu não consegui ter uma atitude assertiva. E é natural, veio essa culpa. E quando eu acolhi então essa culpa, eu chorei, foi uma dor assim, eu senti muito mesmo. Lá no fundo da alma eu estava dizendo para ela, sinto muito, filha. Né? Papai não conseguiu fazer o melhor por você dessa vez. E aquilo me incomodou tanto que eu falei, bom, agora é hora da reparação. Então, no dia seguinte, eu fiz questão de ir lá buscá-lo, e então eu falei com a disciplinária, falei, olha, aconteceu isso ontem, você estava aqui do lado, você também não viu, eu vi, mas eu não fiz, e ela compreendeu, e ela falou assim, você quer que eu faça algo? E eu falei sim, e aí então a gente foi lá, trouxe as meninas, e aí ela disse para as meninas, olha, ela ajudou ela a dizer, eu não gostei da brincadeira de ontem. E ela disse, eu não gostei. E aí a menina então olhou e disse, desculpa. E aí elas se abraçaram e ficou tudo bem. Uma reparação simples. Essa é a reparação que alivia. Quando a gente percebe a dor da culpa real, a gente pode fazer algo para promover essa reparação. Às vezes, nesse caso, foi possível fazer com a minha filha e com as meninas, né, de uma forma direta, com os envolvidos. Mas às vezes não vai ser possível. É uma das coisas legais que ele fala nesse livro. Às vezes nós vamos se sentir culpado, por exemplo, em relação a alguém que já morreu.
ou alguém que já foi embora, que não dá para voltar mais, mas eu tenho aquela culpa. Mas ao assumir essa culpa, por exemplo, de ter excluído alguém, de ter julgado, ao assumir profundamente a dor verdadeira de ter machucado alguém, nessa hora, essa dor, assumir isso me dá condição de um movimento de reparação. E eu passo então a me abrir para a vida. Por mais que eu não ofereça para aquela pessoa diretamente uma outra postura de reparação, eu vou reparar isso com outras pessoas. Se a culpa foi por ter excluído, né? Tem uma amiga minha que ela fala assim, eu tenho a sensação que eu, em outras vidas, eu já desvalorizei, eu já desprezei muitas pessoas que trabalham com esses trabalhos assim mais operários no hotel, que a gente não vê a arrumadeira da cama, né, que passa ali, que faz aqueles serviços operacionais, que a sensação que eu tenho é que eu já desprezei muito esse povo, né, o proletário, sem dinheiro, insignificante, que não tinha importância. E aí hoje, a reparação que eu faço é que, eu não sei porquê, mas eu sinto a necessidade, todo lugar que eu vou, eu olho para essas pessoas e agradeço a elas. Obrigado pelo seu serviço. Obrigado por estar preparando esse ambiente para que a gente possa estar aqui trabalhando. O técnico de som, que ninguém vê. A faxineira, que ela esteve ali antes. A cozinheira, que a gente não vê, a gente vê a comida pronta e bonita, gostosa, cheirosa. Então ela vai lá na cozinha, ela faz questão de ir lá na cozinha, chama às vezes os trabalhadores e faz publicamente, não é para aparecer, mas é uma necessidade da alma. Publicamente eu reconheço o valor de vocês. Isso traz uma paz. Percebe? Então, são esses movimentos que a gente passa a ser capaz de fazer, construtivos, quando a gente é capaz de assumir a dor da culpa real. Tem mais coisa, mas já está na hora de acabar, já estou preparando ir para o fim. Respeito próprio e autoconfiança só podem existir quando a gente não se esconde dessa integridade enfraquecida. Quando a gente enfrentar com coragem essa parte que é capaz de ferir, no caso ali, omissão, medo, insegurança. Por que você não agiu, Matheus? Porque eu fiquei inseguro. Insegurança é um atributo do eu inferior. Ela bloqueia a nossa ação. Isso gera culpa. Quando a gente enfrenta com coragem essa parte, a gente então tem condição de reparar os danos que de outra forma não poderia ser reparado. Olha que bonito. Quando Jesus fala, arrependei-vos, porque quando a gente se arrepende, nessa hora, eu me abro para entrar no reino, o reino da reparação, o reino da oferta daquilo que é positivo. Vem naturalmente quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus erros. Tem um trabalho lindo que é o Ho'oponopono, a gente já falou rapidamente dele aqui, em algum momento eu posso trazer algo um pouco mais profundo, mas esse trabalho nos convida a entrar em contato com essa dor do arrependimento e da autorresponsabilidade, mesmo que a gente não entenda direito o que aconteceu. Quando eu paro e digo apenas, eu sinto muito. A gente pode fazer esse exercício rapidinho agora. Convido vocês a fecharem os olhos. E talvez tenha alguém na sua vida ou na sua história que você, com uma atitude consciente ou inconsciente, possa ter machucado, possa ter ferido, com seu julgamento, com seu desprezo, com suas palavras. Veja se tem alguém na sua história que você precisa dizer do fundo do seu coração:
Eu sinto muito. Olha o efeito que isso tem. Repete. Eu sinto muito. Eu não enxerguei você. Eu não consegui te oferecer o meu melhor. Eu sinto muito. Olha o efeito que isso tem no seu corpo. E mesmo que não venha ninguém, apenas experimenta ouvir de si mesmo. Eu sinto muito. Isso. Esse é um exercício simples. Quando a gente então começa a abrir para essa responsabilidade de ter ferido, a gente então começa a se preparar para se vincular, por exemplo, a tarefas de ajuda. Não adianta a gente achar que tem que fazer o bem e entrar em tarefas só porque tem que fazer. Não vai funcionar, não vai ser bom e nem transformador. Vai ser só mais uma obrigação. Mas quando isso começa a ser verdadeiro, naturalmente vai vir uma vontade de ajudar, de colaborar. E a gente então se vincula a algum tipo de trabalho voluntário, por exemplo, por uma necessidade. Estar aqui falando com vocês, tenho certeza disso. É uma necessidade de reparação que eu tenho. Faço hoje com muito amor, mas eu estou aqui reparando palavras que foram desviadas, palavras que foram infelizes. Uma necessidade minha está aqui. Quando a gente entende, aceita essa culpa real de ter, por exemplo, sido infeliz e desviado muitas almas com as palavras distorcidas, equivocadas, e eu aceito isso, então eu posso com amor assumir a reparação. A reparação não precisa ser algo ruim, doloroso, algo constrangedor, pode ser algo que é feito com gosto. Mas não sei por que eu tenho que estar aqui, não sei por que algumas pessoas sentem vontade de fazer um trabalho com criança. É uma reparação real de ter, por exemplo, abortado muitas e muitas vidas, de ter colaborado com muitas situações de desamparo com crianças, não sei. E às vezes a gente não sabe, nós não temos a informação das outras histórias. Mas a nossa alma sabe e ela pede. E se a gente escutar e atender, a partir dessa culpa real de estar sentindo, nós vamos ser conduzidos para as tarefas que a gente é chamado a reparar. Elas estão na nossa família, elas estão no nosso trabalho, nas nossas vidas. Não precisa ser algo enorme demais. Último slide para a gente encerrar. Em resumo, meus amigos, são necessários 2 passos importantes para libertá-los dos efeitos mutiladores, das culpas reais e dos aspectos não reconhecidos do eu inferior. O primeiro passo é a descoberta e o enfrentamento desses aspectos com calma e proporcionadamente, vendo-os sem autocondenação ou autojustificativa. Ainda assim, assumindo a inteira responsabilidade por qualquer dano que inadvertidamente causaram, direta ou indiretamente, por cometimento ou por omissão. É necessário penetrar através de todas as falsas culpas, paralisia, fraqueza, sintomas de falsas culpas, e as áreas em que não são exploradas e que consideram neurose. O que são de fato, mesmo que seja apenas o efeito e não a causa. A causa é o não enfrentamento, até que enfrentem as áreas que mantiveram privadas até então. E o segundo passo refere-se à restauração, frequentemente subdividida em 2 partes. A expressão dela a outro ser humano
deixando de carregá-la sozinho, e a descoberta de como fazer o bem e reparar. Então, com essa instrução, a gente agradece por mais um apontamento, por mais um caminho a nos conduzir à reconciliação com as leis divinas e conosco. Que assim seja. Uma boa noite a todos.